Você vai fazer amor comigo agora? Duas coisas. Primeira, eu não faço amor, eu fodo. Com força. O episódio já começou naquele pique. Agora a galerinha da pesada tá entrando até o covil da velha Turbo. Essa velha Turbo aí é meu compadre, uma velha de boca murcha. Dessas tá querendo o quê? Eles estavam decidindo quem ia entrar primeiro no túnel. No fim, os dois acabaram entrando junto. Lá dentro, tava um cheiro de carniça, meu compadre. Quem é a pessoa que acha que pode dar bom entrar num túnel desse? Só se for pra dar um tapa escondido no verdinho. Eles já foram adentrando o covil e é agora que o filho chora e a mãe não vê. O plano é o seguinte: quando a velha Turbo aparecer, bora encher ela de porrada. Só que bater em idoso dá 12 meses de detenção. Eu vi isso no TikTok, mas na real, eles precisam atrair a velha Turbo pra outra cidade, onde ela fica enfraquecida, até porque ela se fundiu com o tal de Jibakurei. Quero ver como eles vão derrotar uma velha que corre mais rápido que o Sonic. Daí, a Momo ficou lá dando uma zoada na velha, e do nada, dentro do túnel tinha uma cabeça gigante de um titã que com certeza escapou lá de Attack on Titan, meu amigo. Que merda é essa? A cabeçona gigante começou a cercar eles dos dois lados. Parece que os dois caíram na armadilha da velha Turbo. A Momo logo sacou uns bastões de beisebol e lançou com os poderes paranormais, mas a velha literalmente comeu com os olhos. Que nojo, mano. Essa velha aí é feia demais. Daí, beleza. O Okarun pediu pra liberar a maldição, porque ele ia meter o louco. Ele se transformou e virou aquele emo depressivo de novo, tipo sad boy. Tá parecendo o Luffy Gear 5. Só que, andando em direção à velha, ele perde os poderes. Claro, né? O poder é da velha Turbo. Parece que ele ia usar o poder dela contra ela. A maldição sumiu porque a velha Turbo devolveu o poder pra ela, e ela tá pistola porque eles estavam usando o poder dela. Daí, a velha decidiu que ia devorar os dois. Já era. Mas aí a Momo lembrou da avó dela falando pra desafiar a velha Turbo. Ela tem confiança nas pernas. Foi aí que a Momo chamou a velha pra uma corrida. Ela sabia que a velha não ia recusar e decidiu vencer essa batalha em uma corrida. A velha aceitou e virou uma corrida maluca. Pega, pega. Se a velha Turbo pegar eles, a velha vence. Simples demais. Só que a Momo mandou a velha contar até 10 minutos. Claro, a velha roubou. Ela contou 1, 2, 3, depois já pulou pra 1 minuto, depois 3 minutos. Essa velha tá roubando. Ela conta tudo errado e já serve pra ser presidente do Brasil. E não vai comer só abóbora, vai comer abóbora, melancia, banana, manga. Vai todo mundo se fuder. Então, a velha começou a correr toda esquisita. Mas daí, o Okarun logo perdeu os poderes e caiu de cara no chão. Ele não morreu, mas também não acertou a velocidade. Com mais um disparo de energia. Do nada, o Jibakurei caiu do céu e a confusão começou. E olha só que bicho feio, meu amigo. Um caranguejão gigante. A coisa mais bizarra do mundo. O pior que caranguejo é um dos bichos mais esquisitos. A Momo doida aproveitou e mandou o caranguejo direto pra água quente, porque é a fraqueza dele. Ela puxou os canos com a força paranormal e jogou água fervendo, o que deixou o caranguejo todo duro, paralisado, né? E a Momo tava louca pra mandar o caranguejo pra dentro. O japonês não nega nada, né? Mas do nada, começa a vir um exército de gente possuída correndo atrás deles. Tudo obra da velha Turbo, que convocou todos os espíritos do cemitério. Agora sim, eles estão muito lascados. E no fim, a velha Turbo se transformou novamente, fundida com Jibakurei. Aí a Momo ergueu a mão e usou telecinese pra se agarrar num trem que tava passando. A velha putaça grudou no trem também, mas isso tava planejado pela Momo. O trem estava indo em alta velocidade, e a velha, com o ego lá em cima, queria a todo custo derrotar a Momo. A Momo e o Okarun foram correndo no trem, desviando dos mortos-vivos e do caranguejão. Enquanto a velha Turbo corria atrás da Momo, a Momo aproveitava pra tirar onda, chamando ela de boca de caçapa. O trem tava a 130 km por hora, enquanto a velha Turbo só conseguia correr a 100 km por hora. Só que, claro, trens não andam na velocidade máxima o tempo todo, então teve um momento em que o trem diminuiu a velocidade, e foi aí que a velha conseguiu dar um salto e se agarrar no teto do trem. Mas tudo isso fazia parte do plano da Momo. Ela já sabia que a velha Turbo não tanca provocação, então usou isso a seu favor, segurando a velha com seus poderes paranormais, enquanto o trem seguia direto pra estação da derrota. E lá na frente, na cidade de Kamiko, quem tava esperando? A avó da Momo. Ela já tava lá, preparada para exorcizar a velha Turbo e o Jibakurei. Assim que o trem entrou na cidade, a velha Turbo simplesmente explodiu, liberando um monte de almas e corpos que estavam presos dentro dela e do Jibakurei. Essas almas eram das pessoas que tinham sido capturadas ao longo dos anos. Mas pensa comigo, isso tudo parecia tão planejado que só pode ser o mais puro suco do roteiro. Meu truta. Finalmente, a velha boca de caçapa foi derrotada e o Okurun recuperou o poderzinho dele. Mas agora fica a pergunta, será que ele vai conseguir se transformar de novo? Ou isso foi uma transformação única? Depois disso, eles voltaram pro túnel para fazer uma oração para as almas penadas. E aí vem a reviravolta. Descobrimos que a vovó Turbo não era um espírito do mal, de verdade. Ela até tinha um lado meio macabro, mas no fundo, ela tava ali para consolar as garotas que morreram de forma injusta, ajudando elas a fazer a passagem. Mesmo sendo do bem com as garotas, a velha Turbo ainda era um problema pros vivos. E interferir na vida dos vivos era contra as regras. Por isso, acabou sendo mandada direto pra
vala. E aí, meu parceiro, fica difícil decidir quem é melhor, a Momo ou a avó dela. As duas são brabas demais. E depois de toda essa correria, a Momo e a avó dela começaram a brigar pra ver quem ia comer o caranguejo primeiro. Mesmo depois de tudo, ainda tinham um apetite. Roubaram o caranguejo do Okarun e olha, essas duas são doidas de pedra. Na real, nessa casa só tem gente louca. E se eu fosse o Okarun, eu pedia pra morar por lá. A avó da Momo ainda estava interessada, querendo ver o pau do moleque. E assim termina mais um dia de aventuras com a velha Turbo finalmente derrotada. O Okarun voltando pra casa na sua bicicleta e amanhã é outro dia. No 5º episódio, o Nerdola está todo tímido de reencontrar a Momo de novo na escola. Ele até se preparou tudo para encontrar a novinha. Após avistar a Momo, que estava esperando por ele, sem entender nada, ficou achando que ela estava esperando outra pessoa além dele. O bicho é lerdo mesmo. O Nerdola, sem entender nada, continua andando, tentando ignorar a novinha. Aí ela dá um chega pra lá nele, dizendo que ele está atrasado. Ele é muito burro pra pensar que ela ia esquecer tudo o que rolou entre eles. Mas isso acontece, já tá no sangue dele tomar fora de garota. Aliás, ela é a primeira fêmea com quem ele tem um contato mais próximo. Aí os dois malucos lá subindo a escada e falando sobre aliens e espírito. E o Nerdola todo bobo, já que agora ele está recebendo atenção feminina. Depois, os dois se despedem e vão para suas salas. Após isso, ele volta para a vida normal, sofrendo bullying dos valentões. Até as minas zoam com ele. Se eu fosse ele, virava o aluno quieto da sala e já apresentava minha Glock de 30 para todo mundo. Então, o nerd está lá sentado, lendo seus livros de aliens. Mas ele está refletindo que agora não liga pra mais nada, porque tem uma novinha na dele agora. Do nada, ele leva uma bolada na fuça, mas ele nem liga mais pra nada. Aí aparece a Momo toda pensativa, querendo conversar com o Okarun, toda perdidinha nele. Nisso, aparecem as amigas dela, que agora esqueceram de rebocar a cara de maquiagem e estão mais jeitosinhas, fofocando sobre o porquê de ela ter faltado aula, achando que é porque voltou pro ex. A Momo tá tão afim do papo que até as amigas estão achando que ela tá meio estranha, mas a real é que ela só quer conversar com ele e entender melhor toda essa vibe de ET. Coisa de casal esquisito, né? E na sala do Okurun, o cara tá nervoso desenhando uns paranauês sobre espíritos. A mão dele chega a tremer de ansiedade. Ele tá todo esquisito porque, convenhamos, é a primeira vez que uma novinha dá bola pra ele. Quem nunca, né? E pelo jeito a Momo tá ainda mais ansiosa do que ele. Ó, vou te contar. Se não rolar beijo nesse episódio, eu desisto. Os dois tão com o rabinho pegando fogo e a tensão tá lá no alto. Finalmente o sinal bate e a Momo sai em disparada atrás do Okurun, passando por um corredor lotado de gente. Só que, enquanto isso, o Okurun também sai da sala, correndo atrás dela, e os dois acabam se desencontrando. A Momo chega na sala dele e pergunta por ele, mas ninguém sabe quem é o Okurun, né? E ela também não quer dar bandeira falando o nome dele. Enquanto isso, ele vai até a sala dela, mas ela já não tá mais lá. Pensa num desencontro épico. Daí um vai pra cantina, o outro pro refeitório e nada deles se acharem. O destino tá trolando pesado. Finalmente, os dois acabam sentando num banco do lado de fora da escola, só que estão literalmente separados por uma parede. Os dois estão achando que o outro tá bolado, e é aí que o Okarun começa a achar que a Momo é popular demais pra ele, e a Momo pensa que ele tá evitando ela. Mó rolê! Os dois ficam um tempão pensando na vida, quando do nada levantam ao mesmo tempo, se esbarram, mano, rolou um beijo do nada, uma beijoca daquelas, dente batendo, saliva voando, aquela coisa desajeitada, mas foi beijo. Depois do beijo, começam a brigar sobre quem teve coragem ou não de beijar o outro. É um joguinho de quem banca o desentendido, sabe? Daí rola o intervalo, mas antes que acabasse, duas meninas veem o beijo e já começam a espalhar o boato pela escola. E aí, o Okarun, que mal sabia onde estava se metendo, já virou o papa novinhas do colégio. Mas claro, começa aquele clima de tretinha, né? Os dois ficam se menosprezando, um falando que jamais beijaria o outro de verdade. É muita palhaçada, mas é só cena. Quando o intervalo acaba, Okarun se manda pro banheiro e começa a pensar nas besteiras que falou. Ele dá uma olhada embaixo e percebe que tá com um problema bizarro. O Bilal tá lá, mas as bolas, meu amigo, sumiram. Enquanto isso, o boato do beijo já tá rolando solto na sala de aula da Momo e ela tenta fingir que nada aconteceu. Só que as amigas dela não perdoam e zoam sem dó. A situação do Okurun só piora, mas ele precisa falar com a Momo pra entender o que tá rolando com ele. Enquanto isso, o boato de que a Momo tinha beijado um garoto nerdola já tava fervendo na sala. A Momo, claro, negando tudo, mas o coração dela já entregou que tá caidinha por um nerdola. As amigas dela, como boas amigas, só jogando lenha na fogueira, zoando a pobre da Momo. De repente, o Okarun chega na sala desesperado, querendo falar com ela sobre um assunto sério, só que a Momo tá morrendo de vergonha, porque agora geral acha que ela tá namorando o nerdão da escola. Ele insiste em conversar, mas ela, toda na defensiva, finge que não quer papo. Aí, no meio do corredor, com a galera olhando, o Okarun começa a se declarar pra Momo. Sim, do nada, em alto e bom som, o moleque se abre todo. Cena de filme, né? Mas a Momo continua fria, como se não tivesse acontecendo nada, e aí vem a cartada final. O Okarun manda aquela frase, acreditando que ela sente vergonha de ser amiga de um nerd como ele. Óbvio que ele tá só jogando pra ela ficar com dó, né? Ele sai de lá todo magoado, e as amigas dela logo caem em cima, dando aquele sermão. E
a Momo só ali, sem saber o que fazer, com a galera toda zoando e julgando. O clima só esquenta quando uma menina gata, de cabelo rosa, esbarra nele e começa a dar uma moralzinha. O Kurin fica bobo, né? Ela elogia ele, e o cara fica todo se achando. Só que a Momo, ao ver isso, percebe que pode ter perdido o Okurun, o nerdola da escola, pra essa novinha. E aí, pra acabar de vez com o psicológico da Momo, a garota diz que só tava zoando o Okarun pra fazer ele de idiota. Momo, ouvindo isso, decide que não vai deixar barato e usa seus poderes paranormais pra lançar uma bacia de ferro na cabeça da menina. A mina desmaia e o Okurun acha que foi efeito dele, tadinho, todo se achando o tal. Depois desse show, Momo abraça ele e as meninas que estavam zoando finalmente veem que o cara não é qualquer nerdão, não. Na volta pra casa, ela pede desculpas por tudo e eles até tentam esclarecer as coisas. Só que o Okurun, ele tem um problemão real pra resolver. Lembra da velha Turbo que eles derrotaram? Pois é, ele ainda carrega um resquício da maldição dela. Então, o problema é que o equipamento do Okarun voltou ao lugar, mas agora as bolas sumiram, mano. Quando ele se tocou disso, já em casa, a Momo começou a rachar o bico do moleque. Coitado, tá capado. E o pior é que ele só percebeu agora. Tô até pensando, se isso rolasse comigo, eu acho que também ia demorar pra perceber. Até faz sentido. Aí a avó da Momo, sem perder tempo, já mandou ele mostrar o instrumento pra ela. Ela puxou um espelho, já começou a olhar ele e foi logo pegando um boneco de voodoo. Vai rolar uma macumba pesada pra resolver isso. O Okarun já botou o pé na água e a avó da Momo já tava preparada com um gato no esquema. Ela puxou um leque mágico, deu um tapa nas costas dele. E pá, óbvio que aquele leque tinha uma função, né? O moleque começou a apanhar da Milf bruxa e vou te falar, no lugar dele, eu só agradeceria. Quando ela bateu nele, a Momo percebeu que a aura dele mudou. A estratégia é, assim que a aura dele mudar, a Momo puxa a aura pra fora. Depois de um tapa mágico nas costas, a aura desapareceu, mas não foi embora. Foi presa dentro daquele gato. Mano, tão mexendo com magia negra das brabas. E não é qualquer coisa, a avó da Momo é casca grossa, daqueles tipos que nem é pelo PlayStation, se é que você me entende, né? Então começa a corrida atrás do gato. A Momo usa os poderes paranormais pra rastrear o bichano e segura a aura dele. Quando finalmente encontram, o gato tá lá, desmaiado dentro de uma despensa. E mano, o gato tá bruto, pistolado. Se eu te contar quem é esse gato, você nem acredita. É a velha Turbo. Isso mesmo, aquela velha barra pesada tá presa dentro do gato. Quando ela foi incinerada, assumiu a forma espiritual dela e entrou no corpo do Okarun, o que deixou ela fraquinha. A velha Turbo tá lá, possessa. E o Okarun desesperado, querendo que as bolas voltem. Mas a velha não pode ser destruída, senão ele fica sem as preciosidades pra sempre. Então, a velha Turbo já manda ele pegar uma faca de cozinha e acabar com as duas, Momo e a avó, pra que ela devolva as bolas. Mas aí o moleque, todo irritado, começa a se transformar. E mano, ele vira uma forma muito insana. O moleque ficou brutal demais. E o melhor, conseguiu isso sem precisar da velha Turbo no corpo dele. Tudo graças ao leque da avó da Momo que expulsou a consciência dela. Só que os poderes ainda estão com ele. A avó da Momo tá no controle total. E agora a velha Turbo tá ferrada. Ela passou o dia inteiro só tomando tapa da avó e do Okarun. Mas a Momo, no fundo, percebe que talvez a velha não seja tão maligna quanto parece. Mesmo assim, a velha não consegue devolver as bolas, porque nem ela sabe onde estão. E o episódio acaba aí, deixando a gente ansioso pra ver o que vai rolar. Então se curtiu, deixa um like violento e se inscreve no canal e ativa o sininho. Também acompanha esses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Valeu e até a próxima!